Igreja de São Pedro dos Clérigos, onde se viu um rio de sangue. Por Gabriela Pinheiro. Narração por Fábio Celeste. Mariana é cheia de mistérios, histórias incríveis e lendas urbanas que muitos juram de pé junto serem histórias reais. E não são poucos, mas muitos que afirmam que sejam reais. E a lenda da maldição da Igreja de São Pedro dos Clérigos é uma delas. Quem me contou sobre essa terrível lenda com um pano de fundo bem real foi minha avó. E essa é uma lenda mais aterrorizante que sempre ela me contou lá na minha infância e que até hoje me causa muito medo. E a pesquisa que fiz foi bem aprofundada, pois entrevistei muitas pessoas antigas aqui de Mariana e elas disseram que ouviram falar de tal conto. Além de minha avó, busquei mais informações com outras pessoas de minha família e de parentes de amigos sobre esta lenda. E quanto mais pesquisei, mais percebi o quão incrível é essa história que estou relatando aqui, só para você. Bem, vamos à história então. A história inacabada da Igreja de São Pedro dos Clérigos. A Igreja de São Pedro foi construída em um ponto alto e privilegiado, em Mariana, onde se consegue ver boa parte da cidade. Quem determinou a construção do templo foi a Irmandade de São Pedro dos Clérigos, em 1753. A partir daí, parece que a igreja estava destinada a nunca mais ser terminada. A sua construção teria sido bastante lenta, com algumas paralisações e retornos que se prolongaram até o século XIX, sem ser finalizada. As obras finalmente pararam em 1820, quase 70 anos depois, sem que as torres fossem terminadas. Apenas em 1922, 170 anos depois do início da construção, a Igreja de São Pedro dos Clérigos foi finalmente completada. Os passos finais se deram com o levantamento das duas torres, mas, devido à diferença de tempo do início para o término da construção, as mesmas acabaram possuindo um estilo diferente do restante do templo. E essas características únicas não são encontradas apenas na parte exterior. Por dentro, nem a decoração, nem o altar-mor foram finalizados, o que traz um charme bem particular para essa igreja, que é uma basílica. Para compensar essas peculiaridades, foi colocada uma grande e sofisticada estátua de São Pedro para ornar o local sagrado. Uma lenda sinistra surge com a demora. Obviamente, o motivo de tanta demora para se construir apenas uma igreja acabou sendo questionado sutilmente pela população, principalmente porque, mesmo com toda a demora, o templo não chegou a ser terminado. Hoje, esse aspecto é considerado um diferencial e beleza e charme da basílica, mas até que as torres fossem levantadas, e ainda hoje questiona-se a causa dessa demora. E como sempre, são apontados motivos sinistros. Por que tanta demora, afinal? O que realmente aconteceu não se sabe, mas há uma grande lenda, um mito sobre isso. A lenda de Mariana ensanguentada.
Muitos dos moradores marianenses, inclusive a minha avó e familiares de amigos, contam uma história assombrosa. Muitos dizem que escravos morreram durante a construção da igreja e que suas mortes aconteceram no local onde seriam e hoje são as torres. Segundo a minha avó, quando os escravos subiam no ponto mais alto da catedral, muitos gritavam e caíam. Ou ainda, alguns se jogavam mesmo para cometer suicídio, para escaparem do jugo de seus senhores. Outros escravos não conseguiriam subir até as partes mais altas da construção. Chegavam até metade apenas e voltavam reclamando de tontura e enjoo. Infelizmente, naquela época, ninguém se importava com o que os escravos sentiam e os forçavam a subirem no alto da construção para finalizarem o trabalho. Até que um escravo conseguiu finalmente ir até o fim sem se desequilibrar ou se jogar do alto. Mas muitos juram que ele era especial e uma pessoa muito espiritualizada. Mas o resultado também não foi muito bom. Quando voltou, ele tinha uma expressão assombrosa em seu rosto. Seu relato foi de que tinha visto Mariana coberta inteiramente por um sangue vermelho. Ele teria dito que esse rio era de sangue. Muitos acreditaram e ficaram horrorizados enquanto outros tiravam sarro do escravo. Mas como a situação já era delicada por conta dos antecedentes sinistros da construção, ela foi deixada de lado por algum tempo. Depois, para dar continuidade, levaram outros homens que não sabiam do fato ocorrido, para que não se impressionassem e nem ficassem com medo. Mas isso não resolveu, e as mortes teriam continuado. Mas, infelizmente, as mortes no alto da torre continuaram. E assim foi sucessivamente até a interrupção total da obra em 1820. Não se sabe ao certo se isso ocorreu realmente, mas é um relato vivo entre os moradores mais antigos, que contam sempre essa história para colocar medo em seus filhos e netos. Muitos juram que, mesmo com a finalização da torre em 1920, havia algo de maligno ali naquele local, uma espécie de maldição que os antigos escravos e a população sentiram, experimentaram, mas não entendiam o motivo. E isso, infelizmente, teria causado a morte de muitas pessoas. A dúvida ficará então por um bom tempo, ou quem sabe para sempre. Mas, acima de tudo, fica o respeito pela história dessa tão bela e sombria igreja, e pela história dos escravos que a construíram. E essa história, vinculada à Basílica de São Pedro dos Clérigos, é mais um dos causos que cercam as nossas queridas cidades de Minas, que tanto amamos e que nos surpreendem, ao ponto de não nos deixarem dormir às vezes. A propósito, quando for visitar Mariana, não deixe de subir no ponto mais alto da igreja de São Pedro dos Clérigos. Teria sido ali que o escravo viu o rio de sangue. E compartilhe o post. Não custa nada e você se diverte com os amigos.
Se gostou, comente aí embaixo. E se não gostou, também comente. Obrigado.